Olá, minha gente. Estou aqui de novo na TV Real para toda a região serrana e companhia. É mais uma vez um prazer grande estar aqui com esse povo maravilhoso aqui da Serra Fluminense. Hoje estou aqui com 3 pessoas maravilhosas que enriquecem a cultura e a fauna sul-fluminense. Eu estou aqui com o Rosalvo. Rosalvo Tavares. A gente já vem desenvolvendo um trabalho há um bom tempo, né? E a gente vai abordar bastante assunto. Vocês vão gostar bastante. O conteúdo é muito rico. E quantas vidas foram salvas, né, Edmilson? É verdade. Meus parabéns. Estou aqui também com o Ademilson. Também. Tudo bem, Ademilson? Tudo bem. Prazer você estar aqui. É um orgulho muito grande. Olha, o prazer é meu. É muito gratificante a gente ser reconhecido por esse trabalho, que na verdade é uma coisa voluntária, tá? Que a gente faz de coração, mas é muito legal isso, é muito emocionante, assim, ver que as pessoas reconhecem isso, porque é em prol dos animais. É uma coisa linda. Estou aqui também do lado da Ingrid, né? Fale um pouco também sobre você, assim, de uma maneira objetiva assim e tudo, mas vai ser um prazer, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Sou Ingrid Malhardi e é assim, com grande prazer que eu faço parte também desse grupo. Vou dizer para vocês que tem hora que é cada perrengue. Meu Deus do céu, eu imagino. Vale muito a pena. Você vê assim a alegria dos bichinhos quando é resgatado, é maravilhoso. Olha, gente, não tem coisa mais bonita no mundo do que a amizade, do que a entrega, do que a troca de olho para o olho entre um animal e o ser humano, principalmente os mais domesticados, porque eles já têm já um DNA de anos, de décadas, de séculos, milênios, então eles já desenvolvem um entrelaçamento maior. Mas isso não significa que, além de cães e gatos, não estejam outros animais aqui, conforme o nosso amigo Rosalvo aqui está falando aqui. E acho um trabalho muito, mas muito bonito. E queria depois acrescentar também sobre a necessidade, também eu quero deixar claro aqui, de criar cada vez mais junto desde a prefeitura, de órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, para a necessidade para o Brasil e para o mundo inteiro de terem um animal como sentido de prevenção de acidentes, como tem no ser humano. Como tem, por que não? Por que não parar, não fazer aquela... tem que ser... Gente, quem apanha, guarda. E não esquece jamais. Então o que acontece? Um atropelamento é uma agressão à vida de um ser inofensivo. Eu não estou aqui entrando na questão, porque às vezes acontece da pessoa entrar no meio do carro, etc. Mas é inaceitável. O órgão teria que fazer uma vez, por exemplo, lá em Copacabana, Ipanema, Leblon, já tem aquela coisa. O pessoal ali, apesar de ter uma renda per capita, ele já tem consciência e tudo, de que o animal é um filho. Então, poxa vida, vamos chegar junto. Eu não estava aqui nessa época, mas na enchente, muitos animais procuram até dar vida em prol do ser humano. E o mínimo que nós podemos fazer, e poderemos, é tentar salvá-los. Eu posso fazer um adendo? Claro, você manda. Eu queria aproveitar sobre isso. Já viu aquela expressão, uma frase, um ditado popular, amar ao próximo como a ti mesmo? Cara, por que a gente não encara os animais como um próximo? Né? Um ser amado, um ser que alegra a família. Quantas alegrias um pet traz para os seus familiares no seu dia a dia. Gente, quando eu chego na minha casa, que eu encontro os meus animais, um dia estressante, cansado, aquilo é uma alegria. Brinco com um, brinco com o outro. E são animais resgatados, tá? Os animais, um ou outro que a gente já adotou, ali me proibiu de adotar novos animais, que por mim viraria uma arca de Noé, né? Só que
a gente tem que ter um limite também, não virar um acumulador de animais, tá? O que eu aconselharia, de repente, não como formador de opinião, mas como humilde ser humano, ser vivo aqui presente, na minha opinião, o controle da natalidade. Isso aí, a castração. Porque acontece. O ser humano, né, Ademilson? Verdade. Ele às vezes não tem uma consciência. Ele sabe. Entre saber e a consciência, o despertar da consciência é uma coisa que requer disciplina e empatia. A pessoa se colocar no trabalho na emoção do outro. É como um trabalho de ator. Criar o subtexto e vivenciar aquilo do que está pré-estabelecido. Então, se a pessoa olhar para aquela cena e tiver uma mínima sensibilidade, ele deveria espalhar para outras pessoas. Porque nós estamos num processo de evolução, o ser humano também. E quanto maior o grau de evolução espiritual, maior é o amor pelos esses seres maravilhosos. Mas eu queria falar de vocês, que vocês salvam vidas, fazem um trabalho excelente. E isso começou há muitos anos atrás, né? O que acontece? A gente não começou salvando animais. Você sabia disso? Começou salvando vidas, pessoas, humanos. Vocês são daqui de Friburgo também, não? Somos de Friburgo. Eu não sou daqui, mas... Um belo dia, após a gente já está aí no motorismo há muitos anos, Edmilson, Ingrid, então a gente faz trilha, a gente tem um conhecimento de área, né? E um belo dia uma pessoa estava perdida na montanha e a gente foi chamado, acionado para fazer o resgate. Fizemos o resgate desse rapaz à noite, né? Foi um sucesso e tentaram o dia inteiro, não consegui, mas como eu tenho um conhecimento de área, eu fiz a captura o resgate à noite, né? Porque os barulhos é mais fácil de ser ouvido e os pontos luminosos também é muito fácil de orientação, né? Então, através dessas duas ferramentas, né, que acabou ajudando a gente, fizemos resgate. Então, isso trouxe um conhecimento muito grande, porque foi matéria de televisão, de jornal. Então, nosso nome ficou conhecido na mídia. A partir de então, surgiu o primeiro resgate de um cachorro que estava preso na Fazenda da Laje 10 dias. Meu Deus! Durante 10 dias. Preso na Fazenda das Lajes? Mas peraí, preso como? Há uma época, essa época a partir de junho, é a época da reprodução dos coatis, né? Então, não só o coatis, mas outros animais também. Então, há uma movimentação muito grande de animais na floresta. Então, os cachorros sentem o cheiro e acabam indo atrás desses animais. Só que tem uma agilidade muito maior, os coatis, né? Mas eles vão através... Você fala cães de rua, assim? Cães de rua, de casa, cão doméstico. Mas o cão, eles vão caçar os coatis ou eles vão... Vão atrás de coatis. Mas para quê? Coatis, gambás, mas muitos eles vão para cheirar? Não, para caçar mesmo, para comer. É mesmo? Para comer. Todo bicho tem instinto de caça. O cachorro tem mas os cachorros, assim, mais bem, assim, como é que eu vou dizer? Bem alimentados, eles normalmente, pelo menos assim... Caça pelo instinto. Né? Pelo instinto. Aí, esse animal ficou preso na montanha durante 10 dias. E houve 5 tentativas de resgate sem sucesso, né? Eu e a Ingrid, a gente estava fazendo uma prova lá na APA de Guapimirim e a gente só foi saber quando chegou em casa. E fizemos um resgate com sucesso também, a mídia também abordou o assunto. E a partir de então, a gente foi atuando em outros resgates. Ora Edmilson, ora Ingrid. Essa mulher aqui é guerreira, gente. Vocês 3 são muito guerreiros. Ela faz rapel, desce de rapel no animal, dentro da mochila. Ela pode contar um pouco da história do resgate que a gente fez num cachorro. Como é que era o nome do cachorro? Você sempre lembra dessa história. O nome do cachorro era Tenente. Tenente. Pode falar. Resgate. Aquele dia a gente deu 2 voltas. A primeira a gente não achou. Aí na segunda a gente conseguiu achar ele. E segundo o rapaz que chamou a gente deu a primeira volta. Pegamos uma jararaca grandona, botamos ela pro lado, né? E quando a gente voltou, aí o rapaz falou assim: vocês não acharam, deixa ele pra lá.
A gente, não, a gente tá cansado, a gente vai voltar lá e vai achar o cachorro. Aí pegamos novas informações com ele, ó, tá assim, 15 minutos do ponto. Só que ele é uma pessoa de 70 anos. Aí o 15 minutos deles não é o 15 minutos nosso. Sim. Aí eu falei com a Ingrid, vamos encurtar esse 15 minutos para 10. Fernando, deu 10 minutos, eu sentei, falei assim, qualquer ruído que tiver, eu vou notar. Sim. Eu sentei e fiquei parado. Eu só fiz isso. Eu olhei, o cachorro tava me olhando. Eu tô todo arrepiado, gente. Na hora coisa linda. Não, alguma coisa me falou assim, olha pro lado que tem alguém te observando. Eu olhei pro lado, o cachorro tava me olhando. O olhar vale mais que 1000 palavras, gente. E resgatamos ele. Não, Que e ele era coisa. da cor da terra. Da cor da terra. Se camuflava muito fácil. Idoso. Meu Isso. Deus do céu. E com esse cara aqui, a gente fez um resgate uma vez. Tem uma coisa que eu admiro muito nele. Ele é vigilante, ele trabalha a noite inteira. Se eu 6 horas da manhã ligar para ele, Edmilson, tem um resgate, tem uma missão. Ele sai do plantão e vai fazer o resgate. Teve um plantão que foi de 6 da manhã até 9 horas da noite. Ele vai falar um pouco sobre esse resgate lá dos 2 cães que a gente foi resgatar. Na verdade, a gente recebeu um chamado e no final das contas eram 2 cães. Meu Deus, de 1 para 2, né? Então. Sem dormir direito, né? E sem dormir. Mas a gente vai por quê? Primeiro uma equipe, né? É que tem aquela coisa do instituto de equipe. Porque a gente vai um pelo outro. Eu sei que se eu falasse assim, Rosal, tipo, não dá. Ele mesmo assim, ele faria a tentativa. Então a gente vai um pelo outro e vai pela vida também. Então, o que acontece? A gente chega lá e surpreende, tá? Se emociona com a cena. Por quê? Gente, para quem não vê, é difícil acesso mesmo. É difícil acesso. E você vê lá, eles não vão ter condições de sair de lá. Agora, como é que eles foram? Isso é a minha dúvida, mais uma vez, é bom frisar isso. Se um lugar é tão inóspito, digamos assim, né? Botar assim. Como é que eles conseguem? Como é que porque eles têm, todo ser vivo tem amor à vida. Então, por que eles vão para esses lugares assim tão inóspitos? Com certeza o instinto. Com certeza o instinto. Porque a caça ela se desloca pelo aquele terreno. Entendeu? E quando ele vai descendo, e quando se dá conta que ele não consegue mais voltar, ou o terreno realmente é acidentado, ele fica preso. Meu Deus. E a partir daí, ele começa a chorar. Aí chora dias e dias. Aí que os moradores começam a notar a presença de um animal preso na montanha. Aí, como é que chega esse contato até a gente? Primeiro, moradores locais começam a comentar com o outro. Tem um cachorro na montanha assim. Aí um pega, faz uma filmagem, bota na rede. Aí logo vem a marcação. Chama os caçadores de aventura que eles conseguem fazer. Chama o Rosalvo, chama o Edmilson, chama aí. Aí começa a marcar o nosso nome. Aí a gente logo fica sabendo. Aí, meu Deus do céu. E há quanto tempo que vocês estão nessa empreitada? Maravilhosa. Isso há bastante tempo. Não sabemos nem precisar assim, a data. Porque 20 anos? Foi o que eu falei para você, Fernando. Primeiro a gente começou com resgate de pessoas, né? Foi um rapaz que ficou perdido na Catarina e depois um grupo de Belo Horizonte de 6 pessoas que ficou perdido num lugar chamado Pedra do R, entre a Pedra do R e a Cara de Macaco, onde caiu o avião, né? Lá no Caledônia. Então, amanhã mesmo eu estou indo para Belo Horizonte. Eles são lá de BH, esse grupo. Caiu o nevoeiro, eles ficaram sem orientação, sem navegação, e se a gente não tivesse feito o resgate, eles teriam morrido até de hipotermia. Estavam de bermuda. Mas era inverno? Era inverno. Então, é inverno. A temporada de montanhismo é inverno. Que é melhor porque justamente que não chove tanto, né? Aquela chuva de verão e tudo, então... E nesse dia que esse resgate que ele estava falando, a gente foi chamado para fazer resgate de um cachorro. E na hora que a gente foi fazer o estudo, o rapaz tinha um celular muito bom, né? E ele falou assim, tem um cachorro. Eu falei assim, não tem 2 cachorros. Aí, não foi? Falei, tem 2 cachorros lá. Não, só tem um cachorro. Eu falei, tem 2. Dito e feito, quando o Edmilson desceu de rapel, eu fiquei fazendo o anjo dele, que um desce e o outro fica fazendo o anjo. Sim.
Aí eu fiz um anjo dele que é a segurança, a gente chama de segurança. Aí chegou lá, achou 2 cachorros. Que maravilha, parabéns, gente. Obrigado. Quem não vive para servir, não serve para viver. É o que eu penso, sabe, gente? Nós estamos aqui cumprindo uma missão na vida. E os animais são seres, assim, especiais. Porque Fernando, e foram mais de 40 resgates já em Montanha. Se a gente começar a conversar, a gente vai passar a noite aqui resenhando sobre o assunto. agora uma outra coisa. Ainda continuam os cães ainda querendo ir para esses lugares inóspitos? Isso, a partir de agora. A partir de agora já começa, a gente começa a ficar antenado que já começa a esse tipo de chamado. E vale ressaltar aqui também que esse trabalho é feito também em outras cidades, tá? A gente já fez resgate em Friburgo, Bom Jardim, Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Bom Jardim. Eu saí daqui de Friburgo para resgatar uma cachorra que foi atropelada e ficou 1 semana dentro do mato com uma fratura exposta. Meu Deus Já do céu. com o osso já necrosando, porque ninguém conseguia achar o bicho. Eu na época era comerciante, eu fechei a minha loja para ir lá poder fazer o resgate do animal. A gente achou o cachorro dentro de uma vala. Meu Deus do O céu. bicho já estava com a ponta do osso necrosando. Rapaz, você pode dar gangrena e tudo. Pois Agora, e qual é o processo, já que você tem mais conhecimento, das autoridades? Assim, eles têm empatia, o poder público, ou é negligente com os animais? Então, é um ponto muito, mas muito assim, difícil da gente abordar. Por quê? A gente não quer criar atrito. Não se trata. Se trata no sentido de conscientizar, independente de atrito, porque é o seguinte: o problema, o exemplo vem das ações. O Estado é uma nação juridicamente organizada, né? Então, se a pessoa tiver uma empatia pelo animal, automaticamente vai ganhar a simpatia do povo. Porque a pessoa tem que se cuidar, porque não custa nada. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer o bem, mas a gente não quer passar sobre o trabalho de ninguém. A gente não quer fazer o trabalho de quem é pago para fazer. Né? Eu sei disso. E a gente não quer dar uma de herói. Eu vou fazer ali que eu quero ser um herói. Você está tirando o ego, você está sendo o lado do âmago, do coração. Eu sempre digo que é o seguinte: quando a gente recebe um chamado, e eu falo, já chamou fulano de tal? Se chamou e não foi e não conseguiu, a gente vai e faz. Mas primeiro, quem é responsável tem que fazer. Até porque a gente não pode passar sobre a jurisdição de quem é responsável. Sim. Quem tem técnica, quem tem equipamento, quem tem tempo, porque a gente não tem tempo. Eu trabalho, ele trabalha, ela trabalha. Então, geralmente a gente faz à noite, resgate à noite. E como você falou, não tem você escuta melhor o barulho. E mostra alguns sinais luminosos, por incrível que pareça, à noite, como você mesmo falou, né? Agora. Então, e o resgate é muito difícil de animais quando a pessoa consegue se comunicar. Sim. Agora, um animal, ele late. Quando você chega perto dele, ele para. Ele para. Ingrid me acompanhou no resgate que a gente fez lá em Trajano de Moraes. Eu fui 5 vezes atrás do animal. Só conseguiram resgatar porque o dono foi lá. O dono conseguiu resgatar o animal. E ele ficou de 10 a 12 dias preso na montanha, latindo dia e noite. E quando o ser humano chega próximo, ele para. Talvez até pelo fato dele chegar a ser humano que ele não conheça, tenha medo. Só pode ser. Isso. Senão ele continuaria latindo para salvar a própria sua pele, né? Nesse caso, era um cachorro de caçador. Né? É outro ponto muito polêmico que a gente evita abordar. Mas como ele viu que estava dando uma repercussão muito grande, tinha aeronave fazendo a busca pela captura dos animais, né? Só que quando ele viu que estava dando a coisa estava tomando uma proporção muito grande, ele foi lá e pegou o animal. A gente soube que ele foi lá. No dia a gente estava lá e a gente soube que ele foi lá e fez o resgate do animal. Não tem problema. O importante é que o animal foi salvo. Claro, isso que é importante. E justamente aqui ninguém está preocupado assim em massagear o ego. A gente está afim realmente de ir à luta porque a vida é curta. Porque quem ama os animais, no mínimo, é uma pessoa boa. No mínimo, para não dizer mais coisas até. Porque
às vezes a sociedade mundial ela está carente de boas ações, porque a vida é uma missão, e aquele que consegue olhar no olho de um animal e sentir o que ele está passando, é uma coisa, até mesmo alimentar um animal, dar água, não só isso, e cuidar dele para que ele não possa atravessar as ruas, etc. Porque a prevenção é o melhor caminho para tudo. Tem aquele provérbio bíblico que fala: orai e vigiai. Mas eu queria aproveitar vocês falarem das estrelas, que vocês pudessem contar como aconteceu, por que tanta dificuldade dos animais saberem que são regiões inóspitas, eles irem para tantos lugares ruins, assim, digamos assim, e falar sobre as medalhas também de vocês aí. Aqui, ó, tem 5 estrelinhas aqui nessa camisa. Essa camisa aqui é do nosso grupo, dos Caçadores de Aventura. Essa que a gente sempre, quando a gente vai fazer o resgate, a gente usa essa camisa. Essa é a camisa do Centro Excursionista de Nova Friburgo, o CENF, né? Só que essa aqui são as 5 estrelinhas, que cada uma representa uma moção de louvor que a gente ganhou, uma homenagem, né? O INEA, que é o combate a incêndio de montanha também, tá? A gente faz combate a incêndio de montanha. Aí fala assim, mas Rosalvo, o que tem a ver combate a incêndio com proteção dos animais? Muita coisa. Muita coisa. Certa vez, o Caledônia, uns 4 anos atrás, estava pegando fogo. Ficou pelo menos aí de 10 a 15 dias pegando fogo direto. E todo mundo tentando apagar, aeronave, brigada de incêndio. E 6 amigos, eu e mais 6 amigos, um dia resolvemos, vamos subir a montanha? Vamos apagar esse incêndio? Por quê? Porque o Caledônia, ele é muito grande, ele abriga faunas e uma flora muito grande, né? Sim. Plantas endêmicas, animais que só existem ali. Eu vou falar para você, existe um pássaro, a saudade de asa cinza, só existe em 2 lugares no mundo, Caledônia e Teresópolis. E aonde ela é encontrada com maior frequência é no Caledônia. Vem fotógrafo do mundo inteiro para fazer esse registro da saudade de asa cinza. E a gente via o habitat da saudade de asa cinza se destruindo, acabando. Então é hora de agir. E a gente fez o combate naquela noite. E a gente nos tornamos os guardiões da montanha. Pô, meus parabéns. Que orgulho estar aqui do lado da pessoa assim. Bacana demais. Recebemos homenagem do Parque dos Três Picos, do INEA. Aí por outros resgates da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, que tem uma acessibilidade muito grande. Parabéns, então, essa camada aí dos vereadores aí. A Câmara dos Vereadores tem uma acessibilidade muito grande, eu tiro o chapéu para eles. Eu também. Acho que tudo aquilo que... Parabéns, sociedade, vamos chamar assim, sociedade de vereadores, que em causa animal. E vamos lutar por isso, meus amigos, para que a gente possa... cada vez mais, inclusive o controle da natalidade no sentido de castração, para evitar que esses heróis, vamos chamar assim, que são tão amigos da gente, na época eu não estava aqui, da enchente, eles ficam até os últimos minutos, eles têm o instinto de saber quando vai acontecer. Não digo uma memória de elefante, mas eles sabem quando vai acontecer, mas eles às vezes ficam até ali, eles não fogem. Isso eu acho muito bonito, sabe, gente? E, no entanto, tem pessoas que não têm aquele grau, aquela sensibilidade de ver, olhar, enxergar, de ver que nós temos amigos para serem guardados em 7 chaves. Agora, você imagina, um certo dia a gente recebeu um chamado de uma família que falou assim, eu tenho 12 cães, meu filho é autista, e meus cachorros ficaram presos durante 30 dias por causa da chuva, e o dia que a chuva abrandou, eu falei com o meu esposo, deixa os animais passear um pouco, e 12 foram para a floresta, apenas 5 voltaram. Não, dos 7, 5 voltaram. E 2 dias depois, 2 voltaram, e ficaram mais 5 na floresta. Aí descobriram que esse cachorro estava preso numa montanha. Meu Deus. Nesse dia foi eu, Edmilson, Ingrid
e a gente montou uma equipe, porque é o seguinte, a gente é o cabeça aqui do grupo, mas sempre tem pessoas que Ajuda. completam, É. né? São chamados coadjuvantes. Porque o que acontece? A gente, 200 metros de corda, Boudrier, ATC, mosquetão, água, comida, então é o famoso Sherpa, né, que a gente chama na linguagem do montanhismo. E a gente recebeu um chamado que tinha 5 cachorros presos na montanha e que foi feito o resgate dos animais que não teve sucesso e que descobriu que 2 estavam mortos e 3 ainda estavam vivos. A Ingrid ficou na segurança e desceu eu e o Edmilson para fazer o resgate dos animais. Peguei o primeiro animal, falei com o Edmilson, joga para cima. É difícil demais. É a força absurda, ele sabe disso, é uma força absurda que tem que fazer. Quem escala montanha sabe. Era um paredão de uns 30 metros. Mas como é que um cachorro foi parar num lugar desse, meu Deus? Atrás dos animais. Que ele cai, ele vai adrenado, na hora que ele cai, depois ele não consegue voltar. Puxa vida. Porque ele não tem aquele know-how, fala assim, um humano, eu vou, mas depois eu tenho que voltar. Você vai calculando. Ó, isso aqui eu posso descer, mas depois eu tenho como subir. Ele não, ele vai e depois... E o cachorro, ele se orienta pelo cheiro, né? Pelo olfato. Pelo olfato. Só que quando ele começa a rodar em círculo, ele mesmo se confunde. Ele começa a esparramar seu cheiro para quanto é lado. Edmilson botou o primeiro cachorro para cima, eu peguei o segundo. Quando eu fui pegar o terceiro, o cachorro fugiu e caiu num outro patamar. Montei um outro rapel para poder fazer o cachorro. Detalhe, encontramos os outros 2 cachorros vivos. Que maravilha! A gente resgatou os 5 Se animais. não fosse acontecer isso aí, Esse episódio que para mim era uma coisa absurda, mas acabou o tiro saindo pela culatra, mas de uma forma otimista. Parece que Deus falou assim, na inteligência do animal, você não deixa ele te capturar. Você foge, vai para onde estão os outros, que você vai fazer a captura. Olha também. só, eu vou te falar uma coisa, o Rosalvo e Edmilson. Ingrid também. Eu não esperava, de uma maneira geral, que os cães, sem a presença dos donos, até então, fossem para esses lugares inóspitos. Mesmo porque o cachorro é um animal muito doméstico, até então, né? Vocês estão me relatando aí. E normalmente eles não gostam muito de assim, por exemplo, eu vejo cachorro na estrada, às vezes, eu tento pegar, eles fogem do mato para querer ir para o asfalto. Porque eles não sei. É o que eles, quando estão no mato, a tendência deles é querer atravessar a rua, etc. Então, para mim, o que vocês estão me contando aí é um fato assim. Até poderia até pensar que fosse acompanhar um homem, o tutor dele, etc. Mas, assim, de um livre, espontânea vontade, para mim, até me é viver e aprendendo, né? Para mim foi uma novidade. Mas assim. aqui eu também vou fazer uma outra revelação para você. Sim. Os animais também gostam de subir montanha, tá? A gente presencia, né? Quantas vezes a gente vai fazer uma trilha e cachorro de vizinho, que começa no início da trilha, eles acompanham os caminhantes. Eles vão até no alto da montanha e depois voltam. Acompanha os donos, mas eu digo assim... Não, vai até as próprias pessoas. As próprias pessoas, desconhecidos. Caledônia mesmo tem 2 cachorros que vai lá todo dia, sobe a montanha e desce, sobe e desce. Mas ele vai atrás das pessoas ou ele vai por livre, sem a pessoa? Ele vai e volta... Vai atrás das pessoas. Acompanha as pessoas. Tudo bem. Isso aí eu até... Porque o cachorro é muito ligado ao ser humano. Já vem desde os milênios. Desde antes da Idade Média, sempre foi um animal muito... o cachorro é um bicho doméstico, né? Já está enraizado. Mas aí, o Demilson, também eu acho um trabalho seu muito bonito. Você trabalha à noite e ainda tem... Que você sabe, trabalhar à noite, é o chamado sono rei, a pessoa dormindo... Por exemplo, quem dorme de 9 da noite até meia-noite, só para ter uma ideia, são 2 horas de sono, 4, 6, equivale, porque o horário da noite o sono é melhor. E a pessoa, por exemplo, que dorme 9 horas, chega às 5 horas da manhã, já está levantado com disposição, por causa do horário do sono. Né? Quando você fica dormindo de madrugada ou trocando o dia pela noite, você tem uma tendência a ter o corpo cansado, porque nós temos o ciclo circadiano.
né? Então é muito importante saber dormir. Mas fale um pouco também da sua trajetória e tudo, porque eu não tive assim tanta. Então, como ele falou, tudo começou há anos atrás, da gente resgatando pessoas perdidas. Mas aí migrou para os animais. E o que acontece? Eu tenho esse ciclo assim de sono já normalizado. No serviço você vai, faz o seu serviço normal. Depois você, quando sai de manhã, e geralmente quando ele chama, já estou preparado assim para sair junto com ele e tá auxiliando. Mas quando quando a gente é chamado, cara, você fica pensando assim, se você não for, É a vida que se perde, né? é uma vez que se perde. Aí tem aquele provérbio que um lutador de artes marciais faz, às vezes. Há um tipo de coragem que a gente nunca imagina que tem, até que é chegada a hora em que ele é tudo que se tem. Então, é a vida que está em jogo, é todo um ser vivo que está ali. E é um trabalho excelente. Quero apertar a tua mão também, já que o outro está meio distante aqui, mas vou pegar também. Porque, poxa, quando todas as pessoas estiverem unidas pelo mesmo ideal, Deus estará presente. Porque o mundo é feito de egrégore. Quando você tem o ideal e sabe colocar isso de uma maneira justa e perfeita, como irmãos, entendeu? Tudo que está aqui tem um sentido. E eu acho muito importante esse exemplo de amor incondicional, gente. E a gente arrisca a nossa vida para salvar os animais, tá? Eu não estou exagerando, não. Arriscamos nossas vidas. Com equipamentos. Hoje a gente tem até um equipamento legal que a gente conseguiu através de doações das pessoas que é amante da causa e amante do que a gente faz, né? Então, mas no começo, ele sabe bem disso, a gente teve que emendar 4 cordas para poder fazer um rapel. E quem tem conhecimento de equipamento sabe que o freio não passa pelo nó. Então, quando você no meio da montanha, você tem que passar de uma corda para outra, tem um nó. Então você tem que fazer uma ancoragem no meio da montanha. E isso é risco enorme. Você eleva aí a 20 vezes o nível do risco de vida. Agora, Rosalvo, você que é tão experiente nessa área e tudo, o que se poderia fazer, ou pelo menos penso eu, mesmo, eu não quero dar murro em ponta de faca, não é isso. O que poderia fazer para os cães, que são normalmente mais assim, animais domésticos, mas que vão para essa área e não têm aquele hábito de viverem em lugares inóspitos, para evitarem que eles vão irem para esses lugares inóspitos? Não tem. Não tem, né? Não tem. O que vai acontecer? Você ficar tomando conta de um animal 24 horas, a única forma é prendê-lo. E é cruel prender um animal. Então, o que acontece? O que deveria acontecer, na verdade, era ter grupos capacitados, né? Ter pessoas com orientação em técnicas verticais. A gente evita muito de falar nisso, tá? É um ponto muito sensível. O grupamento de bombeiro tem uma equipe na região com técnicas verticais. Técnicas verticais, justamente. Para quem não sabe, que sabe escalar, que sabe descer de rapel, que sabe fazer uma parte de uma ascensão de montanha, ou uma trilha, ou uma caverna, entendeu? Então, aí quando aconteceu uma vez, da gente fazer um resgate lá em Bom Jardim, foi matéria de televisão também do Brasil, não só de Friburgo região, mas foi noticiado por vários canais de televisões. Que bacana, ao mesmo tempo triste, né? Mas porque lá eram 3 cães, um caiu no último dia e morreu. E a gente foi no dia seguinte
Porque quando a gente soube dos 3 cães que estavam presos na montanha, era uma sexta-feira. E a gente só podia ir no sábado. Porque eu trabalho, ele trabalha, ela trabalha. E a gente foi no sábado fazer o resgate. Na sexta-feira, um caiu e morreu. Aí, se você perguntar para o escalador mais experiente do mundo, falar, você vai escalar montanha com chuva? A resposta que você vai receber é não. E a gente foi com chuva fazer o resgate desses animais. E, né, Edmilson, o legal é que a gente começou o resgate de manhã e acabou, já era 6 horas da noite. Gente, é emocionante, né? Porque moradores locais fizeram uma festa pra gente, de emocionar, de você ficar arrepiado, todo mundo gritando, chorando, gritando meus heróis, né? É muito bacana, gente, é muito bacana mesmo. Eu me sinto honrado com a presença de vocês. Aquele dia foi Fiquei épico. até preocupado assim de início, assim, será que eles vão vir? Mas eu, graças a Deus, porque é muito importante. Agora, outra coisa, a maioria desses cães que vão para esses lugares, eles têm dono e convivem com o dono, ou são cachorros famintos aqui de rua que não tem dono, que vão atrás para caçar? Foi como eu bem disse, né? São cachorros que têm donos, que vivem numa propriedade, às vezes perto de uma montanha. E quando eles começam a sentir o cheiro de animais, como eu falei com a Tis, mas tem gambá, tem ariranha, tem o gato murisco, e outros animais. Mas a ariranha é um bicho grande, né? Mas eles tem cachorro que é grande pra caramba. É. E principalmente o labrador, né? Que é um bicho que tem um instinto de caça muito grande. Mas o vira-lata também. O vira-lata, e às vezes não é porque ele tá com fome, não. Ele vai porque ele tem um instinto de caça dele. Tá? E até mesmo, alguns vão até para cheirar também, né? E o primeiro pedido de socorro é dos donos. Ó, a gente está falando de resgate em montanha, mas a gente faz resgate. 40 resgates foi feito em montanhas, tá? Mas a gente também faz um trabalho também, pega gato, cachorro que caiu na calha do rio. Teve uma vez que a gente fez um resgate de um cachorro lá perto da Stan, que tinha previsão de chuva e aquele muro é muito alto. Se o rio enche, o bicho ia rio abaixo. Gato que caiu, gato que sobe em árvore, chamou a gente. Mas bicho com bicheira, com fratura. O gato, por exemplo, ele é um animal assim muito forasteiro, é um animal muito como é que o termo que se usa? Tanto o gato, é um felino que tem umas garras muito afiadas. Uhum. E essas garras dele ajudam a subir a árvore para descer. E mesmo assim. Quando leva uma carreira de um cachorro, ele não desce. Ele trava. ele não desce. Ele fica, a adrenalina dele fica muito alta. E ele fica achando que ele vai descer, o cachorro vai pegar ele, o predador vai pegar ele. Aí ele fica lá em cima. E o bicho fica lá até cair lá de cima e morrer. Porque aí não vai descer. Eles conseguem descer se não tiver? Às vezes sim. Às vezes sim. Eles conseguiriam descer se não fosse para adrenalina, né? Às vezes, quase sempre, eles têm que fazer o resgate deles. E o que acontece? A gente acaba fazendo o registro desses resgates. Então, nas nossas redes sociais, né, o pessoal, o Rosalvo Tavares, Edmilson, Ingrid Malharte. Então, a gente tem esses registros que a gente faz. Né? O pessoal depois querer... Aliás, eu queria, justamente, é isso que eu queria falar agora. Eu queria pedir para a Patrícia, por favor, colocasse esse vídeo dos principais acontecimentos para mostrar, porque o olhar vale mais que 1000 palavras. Né? Uma coisa feita, o olhar vale mais que 1000 palavras. Então, é muito importante que coloque, primeiro para mostrar a carinha de cada um aqui, entendeu? E mostrar o lado humano, que nesse momento é muito importante mostrar isso. E de uma forma ou de outra, tentar, dentro do possível, se é que tem, sei lá, do cachorro não ir para esses lugares, eu botar. Porque realmente é uma coisa muito, muito apavorante, né? Se eu pudesse botar grade pro cachorro não ir lá. Já falamos isso, não né? Tem como. Já falamos isso, né? A gente fez um resgate lá atrás do Albergue Suíça. Aquele dia foi complicado. Foram 4 rapel, né, que a gente fez, né?
Não, e a gente levou pouca corda, ou descia. Porque soltava a corda de um, tinha que botar embaixo. Não tinha como depois botar a corda em cima. A gente foi na sorte aquele dia. porque- Pegamos chuva, o cachorro arredio, queria morder todo mundo. Além de a gente fazer o resgate deles, que, tipo assim, eram quatro rapel. Descia um patamar, vários degraus, né? Aí descia outro. Só que quando soltava a corda de um pro outro, não tinha como voltar mais. Então era só para baixo. E aí, quando a gente fez o resgate deles, pô, satisfação, né? A gente começou com sol, chuva, depois sol, depois chuva, depois sol. Não, e o mais interessante é que o cachorro maior, ele voltou aonde estava a outra cachorra e mostrou na gente. É. E depois ele desceu junto com a gente. Muito bacana. Ele levou a gente emocionante. onde estava o cachorro. Muito bacana, muito emocionante. Agora, eu às vezes, quer dizer, só mesmo vendo, eu me ligo, não gosto nem de ver isso de um lado. Mas só mesmo a pessoa vendo e sentindo, porque é uma coisa, adrenalina. Eu fico analisando o nível de cortisol desses animais. Poxa vida, passarem por uma situação, procurarem sarnas para se coçar. Porque, ó, tem cachorro que é brabo. Esse aqui, ó, leva várias mordidas. Cachorro, gato. Velho, toda hora não morde. Aí eu falo assim, eu não tomo mais vacina, né, de antirrábica, porque eu já estou mais que imunizado. Né, porque acho que vale para 10 anos, né? Mas E a mordida é com medo, né? Que eles têm medo de vocês fazerem covardia com eles, né? ele não tem conhecimento da pessoa que está ali, às vezes ele é brabo mesmo, tem o instinto de brabo. É um cachorro que foi feito o resgate lá no Fazenda da Laje, e o cachorro estava na calha de rio, e eu tive que fazer um rapel de 60 metros. Aí ele mordeu 3 vezes. 3 vezes. Mordeu 3 vezes. E aí eu fiz até um videozinho, foi mostrando quando ele me mordeu. Aí um monte de gente falava assim: eu jogava de ria baixa quem me mordeu. Eu falei, não, gente, o bicho tá drenado. O bicho não sabe. Eu fico pensando o seguinte: que tipo de gente. Você sabe a impressão que eu vejo, assim, friamente? Essa pessoa não se colocou no lugar do animal. É isso aí. Isso aí. Tudo bem, ele raciocinou, entrou lá, a pessoa pode ter, entrou lá. Gente, às vezes eu fico analisando como é que tem uma mente assim, às vezes tão pequena, de não. Sabe? Tudo bem, cada pessoa está num patamar. Mas às vezes eu analiso isso com ignorância, assim, no sentido. Nem falo, a pessoa às vezes fala aquilo, mas fala por falar, Verdade. sem ter noção do que está falando. É impressionante. Isso serve para tudo, mas só em relação ao animal, não. É igual algumas pessoas que vão fazer uma prova de vestibular, elas, às vezes, elas não. São muito afoitas. O ser humano tem que parar, pensar, raciocinar, ver o que pode ser feito. Tem coisas que você tem que ler, reler, para poder entender. Porque senão fica igual cego em tiroteio. Verdade. Né? Igual quando a gente chega nos resgates. Não é só chegar e fazer. Sim, é claro. A gente leva o dia inteiro. Às vezes sai de manhã cedo, só volta de noite. Entendeu? A não ser quando é assim, uma coisa mais fácil. Porque a gente, não, nada é fácil na montanha. Nada é fácil, O que não. acontece? A gente olha a montanha, você acha que ela é reta. Não é. Ela tem degraus. É nesses degraus que você fica preso. Só quem passa por lá que sabe. É. Né? E aí tem a aproximação com o animal também. O bicho está agarrando na montanha. 3, 4, 5, 10 dias. Aí você chega, não, vou resgatar, que eu tenho que ir embora, que eu tenho que fazer. Não, é toda uma aproximação. De conquistar o animal. Assim, a confiança. Senão ele se joga lá de cima. E aí a opinião pública não vai te perdoar, não. Tá? Você pode fazer 20 resgates. Se um animal cair da montanha lá e morrer, tudo aquilo lá fica em xeque. E você consegue ganhar a confiança deles? Sim. Como é que você consegue? Isso que o povo quer saber também. Como é que é essa coisa da. Ele não te conhece, para eles, todo ser humano, todo ser vivo, que não seja o dono dele é inimigo. Como é que você faz para chegar, abordar e ganhar a confiança dos cães? Vou falar o que eu falei pro dono de um cachorro. Ele falou para mim, o cachorro é muito brabo. Eu falei, eu sou mais brabo que ele. Eu sou mais brabo que ele. Ele vai me morder, eu vou pegar ele e pronto. Mas pega uma blusa do dono, né? É. Você pode levar, porque vai reconhecer o cheiro. Esse é um detalhe importante. É. Levar a camisa
do dono. Esse é um detalhe que serve até para outras pessoas aí. Porque ele sente o cheiro, ele automaticamente Uhum. Ué, um resgate que foi feito em Amparo, a gente montou o rapel todo certinho, botamos as vias lá, descemos e não achamos o cachorro. E procura daqui. Parada Augusto Alves. Quem conhece Amparo, que desce, sabe que aquela montanha é um paredão. Ali foram feitos 2 resgates ali naquela montanha já de animais ali, presos, separadamente. Foi aquele que a gente falou no início da conversa, que foi dos 2 cachorros, e dessa cachorra. No primeiro dia não conseguiu. Ficamos o dia inteiro chamando o bicho, chamava e o bicho nada. Descobrimos quem era o dono. O cara só subiu. O cachorro apareceu lá embaixo. Aí só foi descer de rapel e pegar o bicho. Você vê como é que o dono ajuda bastante, né, nesse trabalho. Sem dúvida. Mas quase sempre a gente são pessoas idosas, não consegue subir montanha, não tem preparo físico, não tem habilidade para a gente colocar ele fazer uma técnica de rapel. Então, quando é uma área que ele consegue chamar e o bicho escutar, aí ajuda 100%. Em nenhum lugar consegue o animal sozinho voltar, não, né? Não. E o que acontece? São resgates que a gente faz que tem conhecimento geral. Mas quantos animais morrem na montanha? Tem um amigo meu, companheiro de rede social, ele falou que ele perdeu um cão assim. O cachorro ficou preso na montanha, o nome dele chama Charles. O cachorro dele ficou preso na montanha, ele tentou ir lá fazer o resgate do bicho e não conseguiu, o bicho morreu. Tipo assim, ele falou, Rosalba, eu tenho uma culpa muito grande. Eu falei, não, cara, é que você não sabia, você não podia arriscar sua vida, fazer uma coisa que você não estava apto a fazer. Mas o bicho acabou morrendo. Mas não tinha helicóptero para poder pegá-lo? Então, é complicado esse negócio. Nesse resgate lá de Trajano de Moraes, o helicóptero ficou um dia procurando o cachorro. E a aeronave retornou para o Rio de Janeiro, que, segundo a informação, não podia gastar recursos para capturar um cachorro. Você tem noção? Se fosse gente, sim. Agora cachorro, não. Não, mas já fizeram muito. Uma aeronave sair do Rio para ir lá fazer a captura do animal. Mas eles procuraram durante o dia inteiro e não acharam o bicho. Aí retornou. Foi o que eu falei para você. No 13º dia, o dono foi lá e pegou o bicho. Mas até então, o bicho latiu durante 13 dias, ininterrupto. Então, é muito importante colocar isso. Mostrar para o povo apreciar, né, as coisas bonitas e se emocionar também. Porque depois do trabalho pronto, na hora eu não gosto nem de ver. Eu gosto de ver depois do resgate. Porque não tem coisa melhor do que um amor incondicional. Mas você também falou para falar dos coatis, que estava lá, que foi... O que acontece? Hoje, o que a gente pensa é que bicho é cachorro e gato. Sim. Aí, às vezes, um cavalo é atropelado. Às vezes, um sagui toma um choque elétrico numa rede. Ou uma gambá é atropelada. Aí a gente para e vê o bicho ali agonizando até a morte, porque não existe lugar específico para tratar desses animais, né? Aconteceu uma vez que é até uma crítica muito dura que eu faço, né? Um gato que ficou quase 2 anos com um fio amarrado. Alguém, por covardia, amarrou um fio de nylon na barriga do bicho. O bicho ficou 2 anos com aquele e já estava cortando todo o couro do bicho. E depois que foi feito o resgate, eu soube num dia, trabalhei até 8 horas da noite, fui lá para Benfica, né? São histórias que eu posso provar. E foi feito o resgate naquele dia, naquela noite, e ligamos para um veterinário, não vou citar o nome, mas ele falou, você tem que fazer um depósito de R$300. A gente explicou a história, é um animal de rua, é um gato de rua, está compadecendo, está sofrendo, né? Está agonizando, mas tem que fazer R$300, porque eu vou sair da minha casa para ir lá atender você. Tipo, eu acho que falta esse lado empatia, humano, né? Empatia. Esse humanismo, né?
Mas eu digo assim, independente disso tudo, não tem nenhum órgão público que possa chegar junto, de vez de entidade, chegar junto, porque, por exemplo, o ser humano, em sua grande maioria, ele gosta de pagar seus impostos para aqueles impostos serem pagos naquilo que ele acha justo. Sim, mas isso aí eu faço até questão, se você quiser cortar, você pode cortar, mas eu faço questão. De uma maneira geral. Eu faço questão de fazer uma crítica duríssima a respeito do cabide de emprego. Sim. Então, você pega um candidato derrotado da última eleição, você pega esse candidato que nunca teve uma foto com um gato, com um cachorro, nada. Você vai na rede social do cara, não tem registro nenhum de bicho com animal, dele com um bicho. Aí bota ele como subsecretário. Na verdade, era uma subsecretaria, transformaram ela em secretaria, porque essa subsecretaria era subordinada ao meio ambiente. Aí, para abrigar esse candidato, criaram a Secretaria de Bem-Estar Animal, a SEBEA. Nome até feio, horrível. SEBEA. E hoje, os bichos estão abandonados. Quem faz esse trabalho é uma rede de protetores. Não vou citar nome porque eu posso falar de um e não falar de outro, é injustiça, tá? Mas tem dezenas de protetores que tiram dinheiro do seu bolso para cuidar dos animais. Animais com bicheira, animais para castração, animais com pata quebrada, atropelado. Bota no seu carro, leva para o veterinário. Eu já ouvi história de protetor que está com conta nas clínicas de 15 mil reais. Dívida no cartão de crédito dele lá de 6, 7 mil, 15 mil reais. Mas por que não chega eu estou falando do lado humano, não estou num caso assim de uma união do poder público, porque as pessoas querem isso. Não existe essa linha. Hã? Não existe essa linha. Mas isso é um absurdo. Nós estamos no século XXI, gente. Não existe. Eu acho que tem coisa na vida que não adianta você crescer em determinados pontos e não olhar para aquilo que incomoda, que machuca a alma da pessoa. Enquanto existir o cabide de emprego, isso vai existir. Porque se você pega uma pessoa capacitada, que tem um histórico muito grande de cuidar dos animais, e pega essa pessoa e coloca lá, pronto. Aí você pega uma Valéria que trabalhou nos seus últimos dias sofrendo de câncer, cuidando de mais de 200 cães, mais de 100 gatos. Aí você pega uma pessoa com esse perfil e coloca lá, opa, você vai fazer muita coisa para os animais. Agora você bota uma pessoa que não está nem aí, não tem conhecimento nenhum, vai pegar para fazer quer fazer festa para inglês ver. Você sabe o que acontece, Rosalvo? É muito importante esse papo aqui, bate-papo assim, descontraído até, para que possa tentar cair, porque a verdade repetidas, tanto olhar vale mais que 1000 palavras, palavras repetidas podem haver uma pressão popular para que possa ter o despertar da consciência. Porque é muito importante que formadores de opinião consigam lutar e reivindicar isso. Porque não pode continuar assim. A gente tem que ver o seguinte, eu não estou nem entrando, porque eu nem sou daqui de Nova Friburgo, não quero entrar na parte, o que eu queria apenas era ver os animais serem tratados como merecem. E diminuir a população gradativa deles pela castração. Por quê? Porque cada acasalamento vem muitos filhotes e os problemas que o mundo, não o Brasil só não, o mundo está passando, desde guerras, crise hídrica, é isso, é aquilo, são conflitos, porque a sociedade está doente. A sociedade está doente. E muita dessa doença vem falta de amor, e vem dos pecados capitais, né? Os 7 pecados capitais é que geram as doenças. A pessoa pensa que, porque a somatização desses pecados capitais, que são ira, inveja, orgulho, vaidade, entre outros, é que detonam certos órgãos do ser humano. E repetidas vezes em décadas, aquilo ali vai trazer radicais livres no núcleo e vai, consequentemente, levar a pessoa a ficar doente. Então é muito importante que a gente possa
falar isso e manter um pulso firme junto à opinião pública para que possa chegar em época assim, falar, nós queremos e tudo. E tentar diminuir o máximo possível a possibilidade desses animais de irem para certos lugares inóspitos que realmente é um perigo, né? Tanto para a pessoa que faz a salvação, né? Como o próprio animal, né? E para contextualizar tudo que você está falando, a gente tem que ter um amparo para com esses animais, né? Há hoje referência em Duque de Caxias, um hospital para animais. Por que nossa região não tem um também? Né? Não precisa ser um hospital para gato, cachorro, periquito, papagaio, cavalo, gambá, sagui. Onde pode... Se você pegar um sagui, você vai levar para onde? Para sua casa? Você pode ser até multado, pode ser até preso, porque é um animal silvestre. Como é que você vai explicar que aquele animal você não está socorrendo, que você não está capturando aquele animal? Então, até você explicar... Né, você de pouco na tomada, no bom sentido, com todo respeito. Se você tem um local onde você possa cuidar desses animais, que você possa atender toda a região serrana, você vai cuidar. A gente não está querendo tirar serviço de nenhuma veterinária, pelo amor de Deus. Né? Até porque muitos veterinários são da causa animal. Isso é muito importante. Dermatologista, pessoas que cuidam dos animais, gostam dos animais, eles vão lá e prestam algum serviço em prol da população de animais sem cobrar nada. Isso é muito bonito. Porque eu falei para você, tem alguns mercenários, mas outros não, outros têm um coração de ouro. Isso é muito importante, é muito bonito. Agora, tem as considerações finais, nós já estamos terminando o programa, e eu queria pedir a Patrícia que colocasse o vídeo deles atuando, entendeu? Então, eu queria fazer as considerações finais, já que está terminando o horário, e começar, primeiro que está aqui do meu lado aqui, rapidamente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, irmão. Obrigado mesmo que Deus abençoe você. Por esse trabalho aí, por mostrar. Eu que te agradeço, o teu orgulho tremendo da sua alma. Poxa vida. E ao meu amigo também, Rosalvo, né? O que eu sempre digo para as pessoas é que a gente não... Quando a gente recebe um chamado, não é um cachorro, não é um humano, é uma vida. É uma vida. Então tratamos elas de igual para igual. Né? Eu sempre falo para todas as pessoas, quando eu recebo um chamado para resgatar um bicho ou uma pessoa, eu trato igual. Eu também. Eu trato igual. E uma coisa, a gente não faz pelo dinheiro, né? Às vezes a gente ganha algumas doações, a gente reverte para material. A gente não tem fim lucrativo nem. A gente pega esse dinheiro, reverte para compra de material, porque vai ajudar a gente a atuar no resgate, porque o que a gente faz não é para ganhar dinheiro, e sim para deixar um legado. O que a gente quer ser lembrado lá na frente para os nossos netos, nossos bisnetos. Pô, meu avô, meu bisavô saía para ir na montanha para resgatar minha avó, né, meu tio. A gente quer isso. Não é para assim, o camarada ia lá e só queria dinheiro. Porque se eu tiver um bicho na montanha e você gritar, eu dou R$1.000, vai aparecer 300 pessoas arriscando suas vidas sem uso de equipamento adequado. Agora, se você falar, tem um bicho lá, deixa lá, vai sair sozinho. Ou ele vai morrer, deixa ele morrer. Assim, desse tipo. Então é isso que eu falo. A gente vai continuar nossa batalha até quando Deus permitir, enquanto a gente tiver saúde e pronto para atender qualquer chamado. Muito obrigado. E suas considerações finais, Ingrid? Eu só tenho que agradecer mesmo poder participar, né? Eu que agradeço vocês, que foram de uma pontualidade britânica. E outra coisa também, ela é de fala pouco, ela é de poucas palavras, mas eu tenho um maior orgulho porque ela é uma mulher incrível. Ela carrega corda, eu até falei uma coisa meio lacradora, porque a gente estava combatendo incêndio, às vezes, na Catarina, para preservar as casas dos moradores, né? E os moradores assim, Aí o cara, poxa, essa menina aí é braba, hein? Eu falei, metade dela é mais macho do que muitos homens.
Mas cara, desculpe, mas né, a gente não está aqui para fazer essa lacração, mas é a pura verdade. Hoje tudo é lacração, né? É impressionante isso. Isso aí, às vezes, não soma. O que vale é a vida. A vida não tem palavras, não tem sexo, não tem idade, não tem cor de pele, não tem isso. É vida. É vida, é uma vida. É isso, não tem e tudo. Então, gente, eu vou agradecendo a todos vocês, mandar um grande abraço para o nosso amigo Augusto Tofani, Augusto, né? que é um cara incrível. Mandar um grande abraço também para um cara que eu adoro também, Henrique, e para o Noronha, que é um cara maravilhoso também, que me foge nesse momento aqui o nome dele, mas que é um cara da televisão incrível e tudo. E mandar um grande abraço para todos vocês, pro Wagner Noronha, que é um cara incrível, que esteve aqui semana passada e tudo. E abraço em todos vocês da comunidade aqui em Nova Friburgo, de Bom Jardim, de Teresópolis, Petrópolis, Cachoeiras, Macacu e toda a região aqui vista. Muito obrigado. Um abraço para a TV Real, canal 15 aí. Segue acompanhando nosso trabalho lá dos Caçadores de Aventura e a gente vai botar bastante conteúdo top para vocês. Achamos um cachorrinho, tá ali, ó. Vou fazer um resgate. Isso aí, galera, mais um resgate aqui na montanha, em Trajano de Moraes. O cachorrinho já está 6 dias na montanha. A gente está fazendo a busca dele. E tá bem complicado aqui. A pedreira é muito grande, a montanha é muito grande, mas a gente vai conseguir. Deus é poderoso. Não aguento nem falar, galera. Porra! Já achei o segundo cachorrinho. Puta merda. Isso aí. Peguei a bichinha, tá aqui, ó. Muito magrinha. Tá desde segunda-feira aqui presa na montanha, lugar difícil. A gente vai botar ela pra cima. Ela tá com um nó no pescoço, na forcadeira, mas eu vou botar uma peitoral pra ela não se machucar. Tô tremendo! Mas a menina tá na mão do pai aqui, ó. Tô tremendo aqui, mas graças a Deus, com muita cautela. Tô aqui uns 40 minutos mais ou menos para poder pegar essa cachorrinha, porque ela é muito arisca, gente. E o lugar é muito perigoso, né? Agora levar ela para cima agora e ver se tem outro, porque falaram que tinha 2, mas eu só achei um. Vamos tentar ver se a gente encontra o outro também. Isso aí, galera, aí. Ó, vamos subir. Ó, tá ancorada aqui, ó. Ela tá com essa cordinha vermelha. Ela tá ancorada aqui dentro, mas tá no conforto aqui. Vai botar para cima. Já subi um pedaço e agora vamos subir outro pedaço. E aí, galera! Caçadores de Aventura junto com Zaqueu. Qual é o nome do senhor? Edson. O senhor Edson é o dono da cachorrinha. E a gente fez a captura dela aqui na montanha. Da Pena Branca aqui na Parada Augusto Alves. E é isso aí, galera. Mais de um resgate para conta. Sempre salvando vidas nas montanhas. Nossa. E aí, ó! 2 dias de luta. Glória a Deus, missão que glória! dada, É isso aí, missão dada e missão cumprida. Finalizando mais esse resgate, pessoal, com sucesso, né? Posso fazer alguns takes aqui ainda, a gente voltando, mas agora o trabalho vai ser intenso, que a gente vai ter que recolher muito material, muita corda, né? Então, agora é que vai ser a brabeza. Então, forte abraço, galera!